Às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer batalha. Às vezes, o vazio dentro de nós grita, mesmo quando tudo ao redor parece em paz. Boruto, uma vez que carrega o peso de ser mais do que um nome, mais do que uma sombra. O seu caminho há poder, há lutas, mas também há algo que poucos conseguem ver. O vazio, a solidão de tentar ser tudo, sem saber ao certo de quem realmente é. Nesse espaço entre batalhas e os deveres é onde o verdadeiro desafio acontece, onde a mente luta com o coração, aonde o silêncio pode ser ensurdecedor. Às vezes, o peso das expectativas e do destino cria um vazio que nem o tempo pode preencher. Boruto Uzumaki, um nome que já foi sinônimo de esperança para a vida da Folha, agora é lembrado como um traidor, aquele que assassinou o próprio pai. O sétimo Hokage, depois da traição, não restou escolha para ele a não ser fugir. Konoha, a vida que jurou proteger, agora vê como inimigo suas memórias, distorcidas pelo poder da ira, e colocaram no centro de uma tragédia que ele não provocou. Sozinho, exilado, por 3 anos, Boruto desapareceu. Seu paradeiro, um mistério para todos, exceto para um homem. Durante esses 3 anos de exílio, ele encontrou um mentor improvável, Kashinkoji, o clone do Jiraiya. Com ele, Boruto enfrentou o verdadeiro inimigo dentro de si, Momoshiki. Cada dia longe de casa, cada batalha travada, não era apenas contra o mundo externo, mas contra o poder Otsutsuki que crescia cada vez mais dentro de sua mente. Treinar em segredo, longe de todos, foi a única forma que Boruto encontrou para se preparar para o inevitável. Ele sabia que o dia em que retornaria para a vila chegaria. Mas será que ele estaria pronto? Será que ao voltar, ele seria o herói que todos esperavam ou o vilão que todos temem? Durante esses 3 anos, Boruto não enfrentou apenas o treinamento físico intenso. Ele também lutou contra a escuridão dentro de sua mente. A cada dia que passava, Momoshiki ganhava mais força, mais controle, e Boruto sabia que, se ele perdesse o controle novamente, o caos tomaria conta, e dessa vez não haveria volta. Kashinkoji sabia dos riscos, e Boruto também. A cada treinamento, o poder de Momoshiki tentava emergir, tentando tomar o controle total, e mais de uma vez Boruto quase perdeu, quase foi dominado. Mas Koji estava lá, não apenas para treinar, mas para suprimir a ameaça dentro do garoto, para impedir que Momoshiki se libertasse. Por que o Koji ajudaria Boruto? Seria por respeito ao legado do Jiraiya? Ou ele teria outros planos? Talvez algo maior que Boruto nem imaginava. O futuro do mundo estava diante de seus olhos, os 10 caminhos, o Shinjutsu que mudaria a história, podendo ver cada desdobramento do futuro, não apenas o caos, mas a esperança de como contornar a destruição. O clone do sábio nunca fez nada sem propósito. A verdade é que, com o tempo, Boruto começou a perceber que ele era apenas uma peça em um jogo muito maior, um jogo onde ele não sabia as regras e onde a vitória parecia cada vez mais distante. O que realmente aconteceu nesses 3 anos? Treinamento, superação, sacrifício, mas também um aprendizado sombrio. A cada passo, Boruto se aproxima de um poder que ele mal compreendia, e o retorno à vila se tornava mais e mais incerto. Como ele seria recebido? Como ele encararia aqueles que um dia chamaram de traidor? Como ele viria os que ainda tinham esperança nele? E quando Boruto se aproxima, uma dúvida começa a surgir. Será que ele ainda pertence à Vila da Folha? Os anos de exílio, o peso do karma, o mudaram para sempre. Talvez a maior questão seja, Konoha ainda é a mesma sem Boruto, ou ela também foi transformada pelos acontecimentos que seguiram a sua fuga? Há um tempo, Boruto era um prodígio, o orgulho da Vila da Folha, filho do 7º Hokage, com um futuro brilhante pela frente. Mas agora, enquanto caminha sozinho, ao passado de todos que ele ama, ele carrega o peso de uma maldição. Seus pais, distantes. Sua irmã, apenas uma lembrança dolorosa.
O vazio que cresce em sua mente parece engolir tudo ao redor. A solidão é mais forte do que qualquer inimigo que Boruto já enfrentou. Ele foi treinado para ser forte, para ser o melhor, mas ninguém o preparou para o vazio de estar sozinho, de sentir que aqueles que mais o amam estavam inalcançáveis. Além de qualquer poder que ele possa ter, a escuridão que antes parecia ser apenas uma sombra distante, agora toma forma dentro dele, e com ele, uma voz. A voz de Momoshiki ressoa em sua mente, tentadora, venenosa. Ela oferece um caminho mais fácil, um caminho sem dor, sem medo, um caminho que Boruto não precisa lutar, basta ceder, deixa-se levar, deixar Momoshiki tomar o controle. Afinal, por que continuar lutando? Porque existia algo que parece inevitável. A tentação de desistir, de entregar tudo, é real. Mas mesmo no meio da escuridão, há uma pequena luz, uma pequena chama, quase imperceptível, ainda assim viva. Boruto ainda se lembra. Ele se lembra de seus pais, de sua irmã, de seus amigos, de sua vila. Ele se lembra das promessas de proteger todos eles, de que, enquanto houver esperança, ele não pode desistir, porque, apesar de toda a dor, de toda a solidão, Boruto ainda carrega algo que nem Momoshiki pode entender, algo que mantém em pé mesmo quando tudo parece desmoronar. Boruto é um Uzumaki, ele ainda lembra do seu nome, de seu clã, de sua família, ainda tem algo pelo que lutar. Ele sabe que o caminho fácil é cheio de sombras, mas o verdadeiro ninja caminha pela escuridão. Boruto se lembra da frase de Kakashi: quem quebra as regras pode ser considerado um lixo, mas quem abandona seus amigos é pior do que lixo. Ele tem que caminhar até encontrar a luz. Ele sabe que precisa lutar, não só contra os inimigos que o cercam, mas contra aquele que vive dentro dele, porque, no fim, Boruto ainda acredita que pode salvar seus pais, acredita que pode salvar seus amigos, acredita que pode salvar sua vila. Cada passo que Boruto dá é uma batalha, não contra inimigos visíveis, mas contra a própria escuridão que se agarra em sua alma. Ele não é mais um garoto que brincava pelos campos de Konoha, sorridente, ao lado de seus amigos. Ele é alguém que foi marcado, traído pelas circunstâncias, rotulado como traidor pela vila que jurou proteger. E agora ele caminha sozinho, com o peso que poucos entenderiam. Momoshiki sussurra em seu ouvido: desista, Boruto, você não precisa mais lutar. Deixe-me tomar o controle. Tudo isso pode acabar, sem dor, sem sofrimento. Você sabe que eles não confiam mais em você. Por que continuar? A tentação de ceder à voz de Momoshiki nunca foi tão forte. A promessa de paz, de se livrar do fardo, parece tão próxima. Mas Boruto sabe que essa paz é ilusória. Ele sabe que, se ceder, não será apenas ele que vai pagar o preço, mas seus pais, sua irmã, Sarada, Mitsuki, todos aqueles que ele ama estarão no perigo. E é por isso que ele ainda resiste, porque apesar de tudo, ele ainda acredita que há algo pelo que vale a pena lutar. Boruto não escolhe o caminho mais fácil. Ele sabe que a luta será árdua. Ele sabe que os desafios pela frente são imensos. Ele sabe que desistir nunca foi uma opção. A solidão que o consome, a dor de estar afastado daqueles que ama, tudo isso é temporário. O verdadeiro ninja continua, mesmo quando o mundo parece desmoronar ao seu redor. Porque, no fundo, Boruto Uzumaki ainda acredita. Ele acredita em um futuro onde possa salvar seus amigos, sua família, sua vila. E, acima de tudo, acredita que mesmo quando a escuridão é profunda, há uma luz esperando para ser encontrada. Ele só precisa continuar e nunca parar de lutar.